Paz do Senhor, bom dia, gente. Vamos começar, esse dia lendo a palavra, a bendita palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler primeiro livro de Crônicas, capítulo 19 e 20. Tô um pouco perdida? Tô mexendo? Tô. Vamos lá. Davi conquista Rabá. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Joabe conduziu o exército israelita em ataques bem-sucedidos contra a terra dos amonitas. Durante essas operações, cercou a cidade de Rabá, a atacou e a destruiu, mas Davi ficou em Jerusalém. Joabe conquistou Rabá e a destruiu. Então Davi chegou a Rabá, removeu a coroa da cabeça do rei e ela foi colocada sobre sua cabeça. A coroa era feita de ouro, enfeitada com pedras preciosas e pesava cerca de 35 quilos. Davi tomou grande quantidade de despojos da cidade. Também tornou os habitantes de Rabá seus escravos e os obrigou a trabalhar com serras, picaretas e machados de ferro. Foi assim que Davi tratou o povo de todas as cidades amonitas. Então ele e todo o exército voltaram para Jerusalém. Batalhas contra gigantes filisteus. Depois disso houve guerra contra os filisteus em Gezer. Enquanto lutavam, Sibecai de Uzate matou Safi, um descendente de gigantes, e desse modo os filisteus foram subjugados. Durante outra batalha contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias de Gate. O cabo da lança de Lami era da grossura de um eixo de tecelão. Em outra batalha com os filisteus em Gate, havia um homem de grande estatura, com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo, que também era descendente de gigantes. Mas, quando ele desafiou os israelitas e zombou deles, foi morto por Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o sobrinho de Davi. Esses filisteus eram descendentes dos gigantes de Gate, mas Davi e seus guerreiros os mataram. Eu gosto sempre de falar isso, porque sempre, Deus, quando nós obedecemos a Deus algumas coisas, ordens que o Senhor nos dá, quando nós temos fé, nós abrimos um precedente, sabe? Então, coisas que antes ninguém fazia, todo mundo passa a fazer. Por quê? Porque você teve coragem de obedecer a voz de Deus e fazer, a vontade de Deus. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, ter isso no nosso coração, abrir precedentes para nossos filhos, para quem está ao nosso redor, para que os outros, Davi derrotou Golias e a partir daí, se Deus foi com Davi, vai ser conosco também. Então não há gigantes que não sejam destruídos, mas ainda mais você vai criando uma cultura, de confiar no Senhor. Vamos ler agora, gente. Ai, gente, eu li o 20. Mas eu não li o 19. Vou me amando aí. Eu pulei. Me empolguei aqui, estou olhando no computador, eu apertei, era o 19. Então vamos ler o 19 agora? Não tem problema, Vamos ler o 19. Davi derrota os amonitas. Algum tempo depois morreu Naás, rei dos amonitas, e seu filho Anum subiu ao trono. Davi disse: vou demonstrar lealdade a Anum, assim como seu pai Naás sempre foi leal a mim. Então Davi enviou representantes para expressar seu pesar a Anum pela morte do pai dele. Mas quando os representantes de Davi chegaram à terra de Amon, os líderes amonitas disseram a Anum: o rei acredita mesmo que esses homens estão aqui para honrar seu pai? Não. Davi os enviou com o objetivo de espionar a terra, para vir e conquistá-la. Então Anum prendeu os representantes de Davi, raspou a barba de cada um, que isso era uma desonra para o povo de Israel, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou de volta a Davi. Olha que humilhação. Quando Davi soube do que havia acontecido, enviou mensageiros ao encontro dos homens para que lhes dissessem: fiquem em Jericó até que sua barba tenha crescido e voltem em seguida, pois estavam muito envergonhados. Quando Anum e os amonitas perceberam quanto haviam oferecido Davi, enviaram 35 toneladas de prata para Aram-Naarim, Aram-Maaca e Zobá, a fim de contratarem seus carros de guerra e cavaleiros. Também contrataram 32 mil carros de guerra e obtiveram o apoio do rei de Maaca e de seu exército. Esses soldados acamparam em
Medeba, onde se juntaram a eles tropas amonitas que Hanun havia recrutado em suas próprias cidades. Davi foi informado disso e enviou Joabe e todos seus guerreiros para lutarem contra eles. As tropas amonitas avançaram e formaram sua frente de batalha à entrada da cidade, enquanto os outros reis se posicionaram para lutar nos campos abertos. Joabe viu que teria de lutar em duas frentes ao mesmo tempo, por isso escolheu alguns dos melhores guerreiros de Israel e os pôs sob seu comando pessoal para enfrentar os sírios. Deixou o restante do exército sob o comando de seu irmão Abisai, que atacou os amonitas. Joabe disse a seu irmão: se os sírios forem fortes demais para mim, venha me ajudar. E se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Coragem, lutemos bravamente por nosso povo e pela cidade de nosso Deus, e que seja feita a vontade do Senhor. Joabe e suas tropas atacaram e os sírios começaram a fugir. Quando os amonitas viram que os sírios batiam em retirada, também fugiram de Abisai e recuaram para dentro da cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Os sírios viram que não tinham como enfrentar Israel. Assim enviaram mensageiros para convocar mais soldados do outro lado do rio Eufrates. Essas tropas eram conduzidas por Sobaque, comandante do exército de Hadadezer. Quando Davi foi informado do que estava acontecendo, reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e posicionou suas tropas em formação de batalha. Entrou em combate com os sírios, que lutaram contra ele. Mais uma vez, porém, os sírios fugiram dos israelitas. O exército de Davi matou 7.000 homens em carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria, incluindo Sobaque, comandante de seu exército. Quando os aliados de Hadadezer viram que ele havia sido derrotado por Israel, renderam-se a Davi e tornaram seus súditos. Depois disso, os sírios não quiseram mais ajudar os amonitas. Então, gente, perceba o que uma posição. Davi se posicionou. Como é interessante quando a gente se posiciona. Guerra tá tendo, gente. Ju, eu não vou me meter. Não, não existe lugar neutro, porque a guerra do mundo, né, do mundo espiritual, das trevas contra os da luz, existe essa guerra, você querendo se posicionar ou não. Não existe neutralidade. Eu não estou sentindo que tem guerra, não. Então, cuidado que lado que você está. É como nós ouvimos ontem na palavra, é como um rio. Quando o rio, a correnteza está te levando, você nem sente. Agora, quando você precisa nadar contra as correntezas, aí você vai ver a oposição. Então, se posiciona, ore a Deus, fala: Deus, seja comigo nessa batalha, né? E como nós vimos também no capítulo 20 de primeiro livro de Crônicas, falando que, né, Davi abriu precedente para sua família, seu povo, matar gigantes. Então, às vezes, o nosso posicionamento vai gerar um impacto na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E elas também vencerão seus gigantes, porque nós somos, né, abrimos precedentes. E não é fácil ser pioneiro, né? Você fazer coisas que ninguém nunca fez. Talvez Deus está te chamando para fazer coisas na sua família que ninguém nunca fez. Ninguém orou tanto, ninguém jejuou tanto, ninguém se entregou tanto, ninguém... Antes, né, talvez muitos casamentos, muitas pessoas não se casaram no papel, você está se casando, muitas pessoas, enfim, tantas coisas. Se posicione segundo a palavra de Deus, e como eles mesmos disseram, conforme a vontade de Deus, e o Senhor fará a vontade dele. Amém? Vamos orar. Abba Pai, nós somos agradecidos pela sua palavra, que nos chacoalha e nos leva a nos posicionarmos, e nós queremos estar posicionados em Ti. Nós te amamos, queremos te honrar. Tu és o Deus da nossa vida. Abra os nossos olhos, os meus, de quem está aqui, de quem estará posteriormente. E em nome de Jesus, que os nossos olhos sejam abertos. Não há neutralidade nessa guerra, Jesus. Nós sabemos. Então, nos reveste com o seu poder. Nos dá sabedoria do alto, estratégia para nós lutarmos. E em Ti, nós sabemos que nós já somos mais que vencedores. Nós te agradecemos, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus abençoe você, a sua casa, que tudo estiver bem. Continue. Nós estamos encerrando a leitura, mas continue meditando nisso de dia e de noite. Até amanhã, e amanhã a gente continua. Essa é a certeza da nossa vitória. A comunhão com Deus, a comunhão com essa palavra, ouvindo o Senhor e obedecendo. Deus te abençoe e até amanhã.